Boa tarde a todas. Que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire agora e sempre, e que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. O tema proposto na tarde de hoje é causas atuais e anteriores das nossas aflições. Isso está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item de 4 a 10. As nossas aflições, elas têm duas origens. Ou elas são dessa nossa existência, ou elas são de existências anteriores ou fora dessa existência. Então, é importante nós lembrarmos que os nossos sofrimentos, as nossas aflições, elas são o efeito. Então nós temos que buscar a causa. E então nós vamos falar primeiramente das causas atuais das nossas aflições. E para isso é importante nós dar uma visitada dentro dos nossos sentimentos, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E nessa visita que nós demos dentro de nós olharmos as nossas aflições, nós olharmos aquilo que nos incomoda, aquilo que está nos fazendo sofrer, e ver, será que ele tem origem aqui? E nós vamos reparar, nós vamos entender que muitas das nossas aflições, elas têm origem nessa nossa existência, nessa atual encarnação, ou seja, nessa vida. Devemos lembrar que toda ação, ela corresponde a uma reação. Não existe nenhuma ação que não tenha uma reação. Toda ação, ela tem uma consequência. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu elaboro na minha vida, eu tenho uma reação naquilo. Então depende daquilo, da minha ação vai ter uma reação. Devemos lembrar sempre que muitas vezes na nossa vida, que todos nós ainda temos muito orgulho, egoísmo, prepotência, arrogância. Todos nós ainda temos isso. Todos nós somos aqui aprendizes. Estamos aqui neste planeta para aprender. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre nos relacionando uns com os outros para podermos aprender. E quando nós nos colocamos nessa vida, quando nós nos colocamos como aprendizes, podem ter certeza que nós facilitamos a nossa caminhada. Porque quando nós nos olhamos como aprendizes, e quando nós olhamos a outra pessoa também como aprendiz, nós damos a ela o direito de errar. Porque muitas vezes nós não damos às pessoas o direito de errar. Nós queremos que as pessoas muitas vezes só acertam. E será que nós só acertamos? Nós também somos aprendizes. A outra pessoa também é aprendiz. Lembrando que nós vivemos um mundo de expiação e de provas. O planeta Terra é um mundo de expiação e de provas, que ainda o mal ainda predomina sobre o bem. Estamos caminhando para um mundo de regeneração. Estamos caminhando para um mundo melhor, aonde o bem vai estar sobrepondo o mal. Nós estamos nessa transição, mas ainda estamos a caminho. Por isso a necessidade de estarmos sempre atentos às nossas ações. Então, quando nós olhamos nessa nossa atual reencarnação, dessa nossa atual existência, e lembrando sempre que essa nossa atual encarnação é a melhor que nós tivemos até hoje.
Se hoje nós não andamos lá muito bem, em outras existências, em outras encarnações, nós ainda fomos inferiores a isso. Então essa nossa encarnação é a melhor que nós temos. E fomos preparados para este momento. Nenhum de nós caiu aqui de paraquedas. Nenhum de nós está aqui a passeio. Ninguém de nós está aqui a turismo. Estamos aqui trabalhando para aprender. E nesse aprendizado nós vamos crescendo. Nós vamos melhorando. E lembrando que isso é um processo. É um processo. É devagar. Cada um na sua toada, cada um no seu ritmo. Uns vai mais devagar, outros vai mais rápido, mas estamos todos caminhando. Os benfeitores e benfeitoras espirituais nos ensinam que nós não voltamos para trás, a gente não retroage, segundo eles, no máximo que pode acontecer com nós, e raramente isso acontece, é de nós estacionarmos. Então, hoje nós somos o reflexo de ontem, e amanhã seremos o reflexo de hoje. Portanto, se quisermos estarmos melhores amanhã, que façamos o melhor hoje. Madre Teresa de Calcutá nos ensinava, nos dizia que o ontem já se foi e o amanhã ainda virá. Por isso que o dia de hoje se chama presente, um presente de Deus, esse ser maravilhoso, que nós ainda não temos a capacidade da dimensão de quem Ele é. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais o que é Deus, e eles dizem: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, perfeição absoluta. Esse é Deus. Mas diante da nossa pequenez, o nosso entendimento, ainda não sabemos quem é esse ser. Sabemos que Ele é infinitamente bom e justo. Por isso que Ele nos dá oportunidades. E essa oportunidade que estamos tendo agora é a melhor que nós temos. A mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, ela, Joana de Ângeles, ela nos diz que nós fomos convocados para este momento. Todos nós fomos convocados por Jesus para estarmos aqui. Portanto, estamos preparados para isso. Temos todos os recursos necessários para isso. Então, este momento é um momento de nós buscarmos, quando a aflição, a dor bate na nossa porta, devemos perguntar: para que isso está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que Deus quer me ensinar com isso? Então, diante do nosso comportamento ainda como aprendizes, muitas das nossas aflições ainda está calcada no nosso orgulho e nas nossas ambições. Nas nossas ambições, muitas vezes nós procuramos sempre a felicidade, sempre nas coisas materiais, e na verdade elas estão presentes nas coisas simples, nas coisas maravilhosas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Está presente na natureza e não nas coisas materiais. Ela não está presente no meu carro do ano, ela não está presente naquele celular que é o celular do ano, ela não está presente na minha casa tão bonita. É óbvio que nós precisamos das coisas materiais para viver, é claro que nós precisamos dela, mas não devemos nós mais valorizar as coisas materiais do que as morais, do que as espirituais, do que as coisas simples, do que as coisas da natureza. Então é importante que nós possamos estarmos vigilantes a isso, né? Lembrando sempre que também a falta de ordem muitas vezes na nossa vida, descuidamos muitas vezes da nossa vida, lembrando que nós somos seres humanos, nós já erramos, nós
ainda estamos cometendo equívocos e ainda vamos cometer. Somos seres humanos, não devemos esquecer nunca desse detalhe. Somos seres humanos, ainda cometemos erros, mas quando nós cometemos esses erros, nós podemos dizer para nós: errei, e agora eu preciso corrigir. E diante de um erro, nós erramos, nós nos arrependemos e depois nós reparamos esse erro. Então é importantíssimo lembrarmos que somos seres humanos, nós cometemos erros, sim, todos nós, sem exceção, que estamos aqui encarnados. Então muitas vezes, essa falta de ordem da nossa vida, não tomamos talvez algum devido cuidado, e aí a consequência dos nossos atos, ela vem. A falta de perseverança muitas vezes na nossa vida, muitas vezes também nós não perseveramos tanto nas coisas que até mesmo nós acreditamos, mas muitas vezes não temos a perseverança necessária para termos êxitos nas nossas coisas, na nossa vida. Então, muitas vezes isso também, um mau comportamento que muitas vezes temos na nossa vida, no nosso cotidiano, ele também nos traz consequências, e isso também são causa das nossas aflições. Falta de limites para os nossos desejos, né? Muitas vezes queremos coisas ainda que nós ainda não conseguimos ainda dar conta. Muitas vezes queremos algo além daquilo que nós precisamos. Chico Xavier tinha uma frase que ele dizia: para que eu quero tantos pares de sapatos se eu tenho apenas 2 pés? Então, nós muitas vezes, aí nós estamos falando daquela questão do consumo e do consumismo. Consumo é necessário, consumo nós precisamos para viver. O nosso corpo físico, a nossa alma ainda precisa de coisas materiais, e necessitamos disso para que a gente possa viver aqui. Lembrando de uma frase de Mahatma Gandhi, que ele dizia que a natureza dá tudo para nós, menos para a nossa ganância. Então são os excessos, os erros estão nos nossos excessos que ainda nós temos. Então precisamos encontrar o nosso limite. Todos nós somos limitados, e diante disso precisamos entender, porque nessa visita que nós falamos que precisamos dar dentro de nós, precisamos ser honestos e humildes em entender que nós temos limites, e eu preciso conheça-te a ti mesmo, saber os seus limites. Por quê? Porque senão eu acabo indo atrás de coisas que está além da minha capacidade, e aí eu me decepciono comigo mesmo, porque aí eu não dei conta, aí eu me decepciono comigo porque eu não entendi ainda qual é o meu limite. Então eu preciso, nesse olhar para dentro de mim, eu preciso entender e reconhecer qual é o meu limite. É claro que eu vou ampliando ele, é claro que com o tempo, com o meu aprendizado, com o meu conhecimento eu vou ampliando, mas neste momento qual é ele? Até onde eu posso ir? Até a página 1, até a página 2, até a página 3, e depois eu posso ir até a página 4. Em si eu preciso me entender, me conhecer, para que eu possa com certeza ser feliz. E com certeza nós conseguimos isso quando nós entendemos o porquê que aqui nós estamos, o que estamos aqui fazendo e qual é a nossa tarefa a ser cumprida aqui. E a nossa tarefa aqui é cuidar de nós, é cuidar de cada um de nós.
Então, é para isso que nós estamos aqui. Muitas vezes também nós temos nessa nossa caminhada aquelas uniões infelizes, que muitas vezes não dão certo, que muitas vezes elas são calcadas no interesse, na vaidade, e aí não é a questão do coração, do amor, do sentimento. Então muitas vezes também neste caminho nós também acabamos nos decepcionando, e aí nós temos as nossas aflições, as doenças, os aleijões que temos na nossa vida. Muitas vezes eles são causas dos nossos excessos, né? Todo excesso ele nos causa algo para nós. Excesso de comida, excesso de bebida, excesso de toda ordem, né, que vai no nosso corpo físico, ele também atinge a nossa alma. Atingindo a nossa alma, atinge o nosso sentimento, atinge a nós, na nossa essência. Então, precisamos sempre entender que tudo aquilo que é excesso, né, ele nos causa muitas vezes algumas doenças, nos causa alguns aleijões, né, diante de comportamentos que temos, né? Muitas vezes saímos da nossa casa, cometemos excesso na rua com os nossos carros, esquecemos que o farol vermelho é para parar e o verde é para avançar. Muitas vezes esquecemos que existe um limite de velocidade em um determinado local, em uma determinada rodovia. Então esses excessos, muitas vezes, se nós causamos um acidente por um excesso de velocidade, não é falta de sorte, é por um comportamento do qual nós fizemos, e aquele comportamento ele nos causou aí um acidente, e aí nós temos aí nós temos que ter limite e equilíbrio. Isso que precisamos ter na nossa vida. Por isso da questão do conhecer. Somos arquitetos do nosso destino, somos marceleiros da própria cruz, colhemos exatamente aquilo que semeamos. Jesus nos disse: a cada um é dado segundo as suas obras. E qual está sendo a minha obra, né? Então, também agora lembramos também daqueles nossos filhos que nós temos dentro da nossa casa, né? Que muitas vezes faltam, e nós olhamos para dentro da nossa casa e vemos os nossos filhos, e devemos lembrar aqui que a melhor educação que nós podemos dar para os nossos filhos é o exemplo. Não adianta eu falar para minha filha para ela não beber bebida alcoólica se eu chego alcoolizada em casa. Não adianta eu falar para minha neta para ela não fumar se eu chego em casa jogando uma farofada de cigarro e de fumaça dentro de casa. Então, a melhor educação que nós podemos dar aos nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, é o exemplo. E muitas vezes, na nossa caminhada, também muitas vezes nesse departamento, acabamos também nos descuidando um pouco. E lembrando de uma frase de Santo Agostinho, que ele diz que nós, os pais, temos que fazer como o jardineiro. Porque o jardineiro, quando vê a erva daninha despontar no seu jardim, ele vai lá e corta ela pela raiz, para que ela não cresça, para que ela não dê, né? Para que ela não cresça no seu jardim, porque senão ela vai atrapalhar as outras plantas. Então, quando nós vimos os nossos filhos, quando nós olhamos para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, que ali está despontando algo que não é bom, precisamos rapidamente cortar. Uma mulher procurou Chico Xavier e perguntou a ele: Chico, quando é que eu devo ensinar o Evangelho do Cristo para o meu filho?
E Chico perguntou: quantos anos tem o seu filho? Ela disse 3. Ele disse: você está 3 anos e 9 meses atrasada. Porque se conversa desde a concepção, desde que está lá na barriga. O pai tem que contribuir dialogando, porque nós espíritas sabemos que ali já tem um espírito ali para reencarnar, um espírito reencarnante, um ser pensante que já está ali para reencarnar, ou seja, já tem uma vida ali, que nos ouve, que podemos dialogar com ele, que podemos conversar com ele, que já podemos ir orientando e dizendo a ele que nós o amamos, para que ele, quando aqui ao nascer, quando aqui ele chegar definitivamente como um ser reencarnante e reencarnado, ele já vir entendendo que ele está nascendo dentro de um lar de pais e de pessoas que o amam, que o acolhem, que estão o acolhendo. Então é lá, é desde lá a concepção que nós temos que conversar com os nossos filhos. E este amor é extremamente importante, este amor, esse acolhimento, porque quem de nós não gosta de ser acolhido? Quem de nós que não chegamos em algum lugar não gostamos de ser bem recebido? Quando eu chego aqui nessa casa, todos me recebem bem, isso é gostoso demais. Nós voltamos para casa, sabe, com a sensação de amor, né? Uma energia maravilhosa. Então, imagina para uma vida de alguém que chega, eu chego aqui, daqui a pouco eu estou indo embora. Mas um filho, um espírito que está reencarnando na nossa família, ele vem para ter, geralmente, uma vida. Então, imaginamos nós esse acolhimento que precisa ter. Então, nós, pais, somos educadores de almas. Somos educadores de almas. E educador é aquele que desperta no outro o desejo de se autoeducar. Não foi isso que Jesus fez conosco? Não foi isso que Jesus fez com aqueles que ele encontrou na sua caminhada? A tua fé te curou, vá e não peques mais. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, não foi isso que Jesus fez? Despertou em todas aquelas pessoas que ele encontrava, sempre despertava nelas a sua essência, a sua capacidade. Você tem capacidade de ir e não pecar mais. Você é luz, você é o sol da terra. Vós sois deuses e não sabes, pode fazer como eu, ou melhor, nos disse Jesus. Então Jesus sempre nos exaltou, e é isso que precisamos fazer com aqueles que estão sempre à nossa volta. Então, na questão 582, 582 do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, onde nesse livro Kardec perguntava e os benfeitores e benfeitoras espirituais respondiam. Então Kardec perguntou na questão aqui 582: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E eles responderam: sim, uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Vejam só a resposta que ele diz aqui, eu vou ler aqui esse trecho. E lhes facilitou a tarefa, dando-lhe à criança uma organização, ou seja, um corpo,
de criança débil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Ou seja, veja como Deus é maravilhoso. Quando chega uma criança, é aquele serzinho ainda, né, que débil, ainda aquele serzinho que nós podemos ir moldando, né, tanto a sua educação. Então ele vem como um ser aonde podemos ir moldando esse ser à luz do Evangelho do Cristo, à luz do amor, para que ele possa ter paz, para que ele possa caminhar neste mundo com paz. E quando as reveses da vida chegar, quando as aflições chegar, ele saber o que vai fazer, ele não vai desequilibrar. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, Kardec trata da questão da família. E ele diz que as nossas famílias, os nossos grupos, eles são formados na espiritualidade por afeições, ou seja, né, por afeição que eu tenho pela outra pessoa. Então essas famílias são formadas na espiritualidade. Todas as nossas famílias, ninguém cai na nossa família de paraquedas. Todos nós estamos na nossa família, debaixo do mesmo teto, não é por acaso. Nós estamos ali porque nós temos algo um com o outro. Precisamos aprender um com o outro. É por isso que ali nós estamos. É por isso que ali nós precisamos fazer com que o amor, a paciência, a tolerância, mas também devemos lembrar a disciplina. Precisamos não e sim. Dentro de uma casa, filhos têm papel de filhos e pais têm papel de pais. Quem tem a responsabilidade dentro da casa de coordenar aquela casa são os pais. É eles que têm a responsabilidade. Por isso da importância de colocar a disciplina dentro do lar. Todos nós precisamos de estarmos dentro de uma organização familiar que seja equilibrada. Mas lá nesse capítulo 4, no item 18, Allan Kardec nos fala daqueles espíritos que nós dizemos que cai lá na nossa casa e nós dizemos que não é da nossa família, né? E isso tem sim um fundo de verdade. E aí ele nos explica que quando esses espíritos, né, caem lá dentro do nosso lar, tem duas funções: uma de prova para os pais e a outra é para que aquele espírito possa crescer e progredir. Porque lembrando que um espírito, mesmo que ele seja desequilibrado, ele, se ele reencarnar em um lar equilibrado, em um lar onde tem disciplina, ele vai crescer e progredir, ele vai melhorar. Por mais que nós achamos que não, ele vai. Por isso da importância de alguns casos, né, de nós termos um pulso, nós falamos do pulso mais firme, do sim, sim e do não, não. Porque muitas vezes é espíritos que vieram, que estão reencarnando na nossa família para poder progredir, para que ele possa crescer, melhorar, e a responsabilidade é nossa. Mas se ele foi até lá, se ele foi colocado dentro do nosso lar, é porque nós temos capacidade para isso, é porque nós podemos e vamos conseguir, sempre com o amor e com a disciplina. Quando Emmanuel procurou Chico Xavier na beira do açude, lá em Minas Gerais,
As 3 coisas que Chico, quando Chico perguntou a Emmanuel, o que eu preciso fazer para seguir essa tarefa que você está falando para mim, que me parece tão árdua, que me parece tão difícil. Emmanuel disse: disciplina, disciplina e disciplina. E Chico teve sucesso na sua caminhada, no seu trabalho, na sua tarefa, na sua missão. Então nós também precisamos fazer isso. Então, quando esses espíritos estão dentro do nosso lar, nós temos que colocar o amor. Mas também muitas vezes nós dizemos assim: mas eu faço de tudo e não deu, parece que não deu muito certo, parece que continua nos caminhos tortuosos da vida, aquele meu filho, aquela minha filha. Se você usou todos os seus recursos, se você fez do seu coração, se você fez com amor, não tenha dúvida, em algum lugar, algum dia, aquele espírito vai recordar disso. Algum lugar, alguma dificuldade, alguma dor, ele vai lembrar do seu amor, ele vai lembrar daquilo que você o ensinou, porque o amor ele é contagiante, o amor ele enobrece, o amor ele facilita a nossa vida, mesmo que naquele momento ele não absorveu como nós muitas vezes achamos que precisava absorver, mas em algum momento na sua vida, ele vai lembrar do seu amor, ele vai lembrar da sua palavra, ele vai lembrar do seu abraço, ele vai lembrar de você. Eu disse para minha filha uma vez: eu não concordo com isso que você está fazendo, mas se você precisar de mim, eu estou aqui. É isso, precisamos sempre colocar o amor, precisamos sempre colocar a disciplina. É assim que nós vamos caminhando, cumprir a nossa tarefa, cumprir, lembrando também aqui de um outro livro que chama Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, psicografado pelo Chico, no capítulo número 1. Esse livro, Jesus no Lar, é quando Jesus esteve na casa de Simão Pedro, na casa de Pedro, e ele passou lá um período, e todas as noites Jesus fazia um evangelho no lar, né? É a inauguração do evangelho no lar. E no capítulo número 1 desse livro, Jesus no Lar, Jesus nos diz lá que o nosso lar é a escola das almas. Então, se lá é a escola das almas, lá nós precisamos trabalhar a educação e a disciplina e o amor. Jesus nos diz que nós exportamos de dentro da nossa casa, aqui para fora, aquilo que nós aprendemos. O nosso lar é a base de tudo, é a base, é o alicerce que nós precisamos trabalhar, né? Então, sempre nós precisamos fazer com que o amor possa prevalecer, né? Lembrando sempre, só mais um pouco dessa questão da família, lembrando que sempre que nós não somos pais dos nossos filhos, nós estamos pais dos nossos filhos. Eu estou pai da minha filha, não sou pai dela, porque nós, em outras reencarnações, nós vamos sempre reencarnarmos sempre naquele grupo de afeição, né, e simpáticos que nós somos uns aos outros. Uma vez nós reencarnamos como pais, outra vez nós reencarnamos como filhos, outra vez reencarnamos como avós. Então nós não somos pais dos nossos filhos, nós estamos pais dos nossos filhos. Nós não somos filhos, nós estamos filhos. Então, neste momento, nessa encarnação, nós somos filhos. Na próxima nós podemos ser pais, podemos
né, ser esposas, podemos ser irmãs, ou seja, no núcleo familiar nós vamos trocando ali, né, de posições, mas estamos sempre no mesmo grupo familiar. Voltando aqui às causas atuais das nossas aflições, que façamos sempre essa visita da nossa consciência e vamos ver que nós somos os autores dos nossos infortúnios e de nossas aflições. Não é falta de sorte, não é falta de oportunidade, não são os outros, somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. E aqui, agora eu vou ler um pequeno trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele capítulo 4, no item 18, lá no final, ele diz assim: mas assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma nova existência, a vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Ou seja, seja qual for aquilo que estivermos passando, nós com certeza, quando chegarmos ao final da nossa encarnação, nós vamos, né, no nosso desencarne, depois nós vamos reencarnar novamente, ou seja, vamos ter outras experiências, outras oportunidades, para que nós possamos continuar progredindo, outras reencarnações, outras existências. Então, nós sempre vamos ter oportunidade, e seja qual for a dificuldade, o desafio que você esteja passando na sua vida, tudo passa, isso também vai passar. E agora nós falamos das causas atuais, vamos falar um pouquinho das causas anteriores das nossas aflições. Quando nós olhamos para essa nossa atual encarnação e nós vimos alguma situação na nossa vida que nós olhamos e não vimos em algo que teve uma consequência para aquela nossa aflição, que é uma consequência de algo que nós fizemos que não foi nessa existência. Se não foi nessa existência, foi em outras existências. Então, nós lembramos muitas vezes daqueles acidentes que muitas vezes não podem ser evitados, os reveses de uma fortuna, os flagelos naturais, mas lembrando sempre diante dos flagelos naturais, muitas vezes somos os causadores desses flagelos. Nós ainda precisamos aprender que os recursos naturais, precisamos saber preservá-los, porque os recursos naturais, eles são finitos, eles não são infinitos, e muitas vezes nós usamos a água, nós muitas vezes usamos algo da natureza, os recursos naturais, como se eles fossem infinitos, e eles não são infinitos. Muitas vezes, então, isso também traz consequências para esses flagelos naturais. Aquela doença de nascença que não sabemos de onde vem. Então, isso provavelmente são de existências anteriores. São de existências das quais ainda estamos sofrendo a consequência aqui. Mas, na verdade, são anomalias apenas aparentes. Sempre são aprendizados, sempre é consequência de algum equívoco que nós cometemos. Mas lembramos também que tem muitos espíritos que já avançaram um pouco na sua evolução, e muitos deles pedem para vir muitas vezes com essas tarefas árduas, dessas tarefas que ainda
aguça muitas vezes a paciência, a tolerância, para que eles possam progredir um pouco mais rápido. Então também tem isso, tem muitos espíritos que já têm uma evolução. Lembramos sempre de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, né, sabemos que era um espírito que veio para cumprir uma tarefa. Tinha angina no coração, apenas uma parte da sua visão, e sofrimentos mil, né? Desde criança apanhava, muitas vezes sofreu, teve que lamber as feridas do irmão. Nós sempre vemos o Chico, ou qualquer pessoa desse tipo, né? Mas aí falando do Chico, sempre queremos ser Chico Xavier, mas nunca queremos lamber as feridas que ele lambeu. Então, para chegar ali, esse é um espírito que nós olhamos, né, e vimos que pediu para vir com aquelas dificuldades para acelerar o seu progresso, né? Então, eles muitas vezes também têm isso. Então é importante lembrarmos que todos nós temos recursos necessários para nós progredirmos. Nós temos sempre as ferramentas necessárias para que a gente possa trabalhar. O Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, é a grande ferramenta que nós temos para nós alcançarmos os nossos objetivos. É a grande ferramenta que temos para chegar à felicidade. É a grande ferramenta que nós temos para nós avançarmos. Se colocarmos no Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, no nosso cotidiano, com certeza vamos facilitar a nossa caminhada, com certeza vamos entender todas aquelas nossas aflições, todos aqueles nossos desafios que batem a nossa porta na nossa caminhada. Vamos saber entender e compreender. Não vamos ter mais pavor da morte, porque a doutrina espírita foi a doutrina que matou a morte. Vamos entender que não existe castigos. Castigos são as consequências dos nossos próprios erros. Vamos entender que não existe penas eternas. Não é porque eu erro que eu vou para algum lugar, eu vou para se eu acerto, eu vou para o céu, ou se eu erro, eu vou para o inferno. Não, se eu erro, eu vou ter que me arrepender e depois vou ter que reparar esse erro. Mas eu vou ter oportunidade para isso, porque Deus é bom. Deus não castiga ninguém, Ele nos dá oportunidade de aprendizado, oportunidade de reparar os nossos erros. E isso são os ensinamentos básicos que a doutrina dos Espíritos traz para nós. E para finalizar, eu gostaria de ler aqui uma mensagem que é de Emmanuel, e ela diz assim: teu livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno do teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Não, nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não menospreze assim a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só
amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escrita individual, convertendo-se em compêndio de auxílio, esperança para quantos te seguem os passos. Vive, pois, com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida converterá num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Emmanuel. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos. E assim, vamos então buscando nesse silêncio da nossa alma, nesse ambiente de paz e de harmonia, e vamos aproveitar para dizer: Pai, Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui presentes, de podermos virmos aqui buscar um consolo para o nosso coração e um entendimento para as nossas aflições. Ampara-nos, Senhor da vida, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Que a sua luz e a sua bênção caia sobre a humanidade inteira, principalmente nas áreas que estão em guerras e em conflitos. Ampara-nos, Senhor, mais uma vez. Tenha compaixão de cada um de nós e que possamos ser fortalecidos na nossa esperança, no nosso amor, na nossa paz. Agradecemos a equipe espiritual responsável por este trabalho. Agradecemos a equipe espiritual responsável por essa casa. E que tenhamos um bom retorno para os nossos lares. E que Deus nos abençoe e nos ampare. Que assim seja, graças a Deus.